Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Estamos a abrir então mais um Fora da Caixa. Terça-feira recebemos José Maria Veiga. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. E é um Fora da Caixa que coincide com o dia do Carnaval. Se calhar íamos começar mesmo por falar do Carnaval, tentando naturalmente ver o impacto que poderá ter no PIB, no Produto Interno Bruto, se é que há alguns dados ou algum estudo neste sentido. Enfim, o Carnaval e o seu contributo para o turismo, precisamente numa altura em que o país está a debater essa necessidade de se diversificar a oferta turística em Cabo Verde. De propósito, hoje passamos há instantes uma notícia que nos diz que o impacto do Carnaval no desenvolvimento do turismo em São Vicente será o próximo estudo que o Observatório do Turismo do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais irá desenvolver. José Maria Veiga, a esta altura de campeonato já não devíamos ter um Carnaval, digamos, que pudesse dar um contributo maior para o turismo em Cabo Verde? Bom dia, Carlos Santos, bom dia, Rádio Ouvintes. Na verdade, o Carnaval sendo uma festa popular que envolve muita gente e de uma maneira especial aqui em Cabo Verde, assumida em São Vicente, dada a sua organização, a regularidade com que se faz o trabalho, a paixão que existe, mas também o envolvimento de toda a gente faz com que esse produto seja de facto tenha uma dimensão que, se bem aproveitada, pode contribuir fortemente para o PIB. Diz-se que o turismo em Cabo Verde contribui para o PIB num valor de mais ou menos 20%. Certamente neste momento em São Vicente os hotéis deverão estar todos cheios. Mas eu pergunto, se houvesse mais hotéis, estariam também cheios? A gente poderia multiplicar por 2, por exemplo, por 3 o número de visitantes? É verdade. Ainda há dias passamos uma reportagem dando conta precisamente da sobrelotação dos hotéis. Muitos já atingiram uma taxa de ocupação de 100% e com muitos nacionais, muitos imigrantes também, não só turistas. É isso, sobretudo nacionais, porque repare que há praticamente um regresso das pessoas à terra. As novas gerações de segunda, terceira geração de cabo-verdianos estão com uma paixão para Cabo Verde, que é uma coisa só vista. Repare, por exemplo, quando uma festa, seja ela religiosa ou não, os períodos tanto do Carnaval, das festas religiosas, as pessoas voltam ao país de uma forma espetacular neste momento. Há uma procura imensa. Quer dizer que se houver um trabalho muito organizado, direcionado, com um trabalho de comunicação, preparação a tempo, informação a tempo, a gente pode conseguir dar volta a essa situação e fazer com que, de facto, o Carnaval, estou falando do Carnaval, mas também de outros acontecimentos durante o ano, sejam motivos de atração para Cabo Verde. Agora, é preciso ter em devida conta que o Carnaval é uma festa popular, mas uma festa praticamente que vem da antiguidade, não é? Digamos assim, uma festa muito antiga. Sabemos que, por exemplo, o Brasil é o país onde mais o Carnaval é visto como um acontecimento, é o maior acontecimento. É um acontecimento global. Mundial. Global. Mas não é originário só do Brasil. O Carnaval não é originário do Brasil. Mas aqui em Cabo Verde nós conseguimos ter isso. E há isso no sangue. Mas é preciso ter em conta que, em termos organizacionais, o nível que, por exemplo, o Carnaval de São Vicente atingiu, vale a pena, de facto, fazer com que esse trabalho seja cada vez mais reforçado, mas é um trabalho também que tem que ser reforçado de uma forma a nível nacional. Porque os líderes, as pessoas que organizam esses acontecimentos, são pessoas que dão tudo de si, sem recursos, trabalham com paixão, com amor, com a dedicação
Portanto, são carolas, são voluntários que empregam muito do seu tempo. Voluntários, muitas vezes, durante o ano a gente não os vê. Esses líderes estão lá de uma forma muito anónima na sociedade e só sentimos essas pessoas praticamente quando chegar o momento. Mas é preciso que haja uma organização, é preciso que a gente tenha, que as câmaras municipais vejam nisso uma dimensão da própria Câmara, em termos da comunicação com a própria sociedade, mas também em termos de dar satisfação, criar condições para que as pessoas tenham esses momentos de fantasia, de exagero, de sabura, como diz o crioulo. Depois de sabe, morte e canada, carnaval é um pouco isso. Então é preciso, tendo em conta que depois do carnaval vêm dias difíceis, por exemplo, em termos religiosos, logo depois vem jejum. Bom, portanto, há um período extremamente severo que segue logo depois do carnaval. Portanto, as pessoas saborem hoje, amanhã a gente vai saber. Depois sabe uma recanada, sai. Mas falta aqui então, do seu ponto de vista, alguma planificação, alguma organização, tem que ser uma coisa mais estruturada. Aquilo que hoje o Júlio Vera Cruz Martins dizia na conversa que nós tivemos depois do primeiro jornal, a necessidade de empresarialização, palavra tão difícil, o carnaval, criando aqui uma indústria com várias áreas conexas. E aqui também fala-se no transporte, quando a gente fala do contributo do carnaval para o turismo, o transporte tem que entrar. A questão dos hotéis, ainda há dias falei com o presidente da Ligoga que dizia que, ainda não se vai fazer muita promoção do Carnaval de São Vicente a nível internacional, porque depois as pessoas vêm turistas para São Vicente e não há hotéis, não há camas disponíveis, portanto aí fica-se numa situação de facto complicada. Bom, há essa questão da empresarialização. Eu ouvi alguns debates a nível da rádio, vi como é, por exemplo, o sentimento das pessoas, tanto aqui da praia como em São Vicente, e é preciso ter, de facto, essa questão para que a empresarialização não afaste o carnaval do povo. Portanto, é necessário que o carnaval possa, portanto, em certa medida, contribuir para a sua própria sustentabilidade, mas sabemos que não é muito fácil. Ou seja, não podemos ter um carnaval de alto standing e depois afastando o povo. Sim, exatamente porque, repare, o carnaval desde a sua origem há uma questão importante que é preciso ter nível de conta, que é a inversão dos papéis. Antigamente, quer dizer, o escravo coloca-se no lugar do senhor, o senhor no lugar do escravo. Há uma inversão. E o escravo acabava praticamente por estar no centro das realizações. E essa questão faz com que, mesmo agora, trabalhemos no sentido em que as pessoas sejam ao mesmo tempo espectadores e atores, não é? E não afastar essa gente. Então esse trabalho a ser feito, ao mesmo tempo permitir que o carnaval possa dar dinheiro para a sua sustentabilidade, mas ao mesmo tempo continuar a ser uma atividade plenamente popular. Não podemos, do meu ponto de vista. Agora, conseguir a sustentabilidade Mas onde é que o Estado entra já agora, por exemplo? Eu sei que hoje o Carnaval já faz parte do POD, do Programa Operacional do Turismo. Tem-se falado também muito na questão das indústrias criativas e culturais. No fundo, quais são as políticas públicas para materializar isso? Eu entendo o que está a dizer, portanto, o povo não pode ser afastado, portanto, digamos, a criatividade, a espontaneidade, o Carnaval faz-se com o povo, mas tem que haver aqui, digamos, uma entrada, uma tomada de posição também por parte do Estado. Desde logo, temos que ter sempre nível de conta que nós somos ilhas. Somos ilhas, precisamos de transportes, primeira coisa. Para ir a São Vicente, eu gostaria de ir a São Vicente, mas se não há um barco, se não há um avião, impossível eu lá chegar. Qualquer pessoa. É preciso que tenhamos, por exemplo, questão da água. Tem que ser... Há questões básicas que tem que haver. A energia tem que haver. Portanto, alguém quer sair, a nível dos transportes, alguém quer sair aqui da praia para ir assistir o Carnaval em São Vicente, mesmo que seja de barco, vai na segunda, regressa na quarta-feira. Por exemplo, transportes marítimos são fundamentais nessa questão. Por outro lado, hotéis. Bom, hotéis são iniciativas privadas, mas os hotéis veem nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro. Muito bem. O Carnaval vai servir como uma forma também de promoção dos próprios hotéis e aí os hotéis colaboram, patrocinam, mas também os organizadores
acabam por ter recursos para poderem fazer o seu trabalho convenientemente. Agora, é preciso ter que ver em conta que nós temos diferentes tipos, portanto, de turismo: turismo do mar, do sol, turismo rural, turismo cultural, turismo histórico, e o carnaval, integrado em outras atividades, dança, história, teatro, tudo isso, acaba por ser um produto extremamente procurado. Os músicos entram, as oficinas, os estaleiros entram, as costureiras entram. Portanto, tudo isso é trabalho e tudo isso é contribuição para o crescimento do produto interno bruto. Está a ver? Portanto, é preciso tomar isso, e as câmaras municipais, eu penso que antes do governo mesmo, porque o governo fazendo todas as condições para que haja todas as condições para a realização, mas as câmaras municipais, para mim, deveriam ser alavancas diretas para esse tipo de eventos. Por exemplo, neste momento, cada grupo carnavalesco em São Vicente recebe uma contribuição, um apoio de 3 mil contos, não é? Portanto, que esse valor, a Câmara Municipal entra com 2 mil contos e o Governo com 1.000. Acha que isto é suficiente? Dos dados que vi que o Governo entrou, por exemplo, com 12.700 tal contos. A nível nacional. A nível nacional. E aqui na praia, cada grupo acabou por receber do Governo cerca de 300 e tal contos. E em São Vicente um pouco mais, cerca de 1.000 contos, acho. E a Câmara aqui na praia entrou com 1.000 contos por cada grupo. Mas, pronto, não é suficiente. Tendo em conta, porque eu vi, por exemplo, em São Vicente, os grupos têm cerca de 1.500 pessoas. Aqui na praia 500, 1.000 também, não sei. Mas organizar tudo isso exige, para além de muito esforço, exige também recursos. Mas é preciso que esses recursos sejam programados. É preciso que haja uma previsibilidade quanto à entrada desses recursos. Porque se há um apoio, mas esse apoio chega no momento ou logo ou depois dos acontecimentos, quer dizer, vai ser complicado. Eu acho que como... Sim, porque não são todos os grupos que têm, digamos, sim. ou que conseguem ir à banca, fazer empréstimos ou ter crédito no mercado. Eu acho, por exemplo, que logo depois de um acontecimento como este, dever-se entrar imediatamente na preparação do próximo Carnaval. Se as câmaras têm interesse nisso, deveriam agora começar a ter uma coordenação por trás, digamos Este assim. ano não vai dar porque nós temos autárquicas, portanto agora é só depois das eleições é que se pode pensar nisso. Depois das eleições. Mas, de todo modo, é preciso que a Câmara esteja por trás da organização, dessa coordenação. Não estou a dizer para estar à frente, mas por trás, durante os meses que se seguem. Para não se politizar também o Carnaval, senão às tantas já é complicado. Zé Maria, não sei se quer continuar ainda a falar do Carnaval ou se avançaríamos já para um segundo tópico aqui no alinhamento do nosso Fora da Caixa para esta terça-feira. Queria também que falássemos sobre enfim, outros assuntos. Para já ontem houve uma manifestação dos professores, houve fraca afluência, pelo menos a participação esteve aquém da intenção, dos objetivos dos organizadores dessa manifestação, que também não foi a nível nacional, mas os professores dizem que vão continuar, vão intensificar essa luta porque querem ver essa reivindicação. A principal reivindicação tem que ver com melhorias salariais. Não sei se acompanhou essa manifestação dos professores. Acompanhei. Agora, preciso ter em vida conta que essas manifestações acontecem uma semana depois da assinatura do acordo de concertação estratégica, não é? Normalmente o Primeiro-Ministro tinha dito que era para pacificar a paz laboral. Ter a paz laboral. Agora, essa questão dos professores, eu penso que é uma questão nacional que precisa, de facto, ser vista, porque é uma questão que continua já há muito tempo, reivindicações, tem a ver com as condições do trabalho, tem a ver com as condições salariais, e há uma questão complicada que tem a ver com a segurança social. Muitos dizem que vão para as farmácias, não conseguem comprar remédio porque não têm cobertura. E paralelamente o governo diz que vem resolvendo as questões pendentes
Mas, infelizmente, essas coisas continuam, essas situações continuam. Sempre que há um debate sobre a educação, o governo diz que tem vindo a resolver pendências que o anterior governo, Exatamente. tanto os governos do PCV deixaram, não é? Agora, nessas questões... Pendências que vêm, salvo erro, desde 2008. Aí para a frente. Nessas questões é preciso ter em vida conta também que os tempos são outros, as exigências mudaram, não são as mesmas exigências. Não podemos estar agora a tentar justificar situações complicadas que acontecem hoje com a situação de ontem. Normalmente há essa tendência. Não, no passado era assim. Mas nós estamos hoje com todas as situações, muitas coisas estão melhorando, outras foram modificadas completamente, outras situações desapareceram, mas estamos hoje e as exigências de hoje é que contam. E neste momento os professores têm essas exigências. Chegando o momento da reforma, querem ter a sua reforma. Está a ver? Portanto, é preciso, eu penso que é uma questão que não deve ser, de facto, deixada aí congelada. Eles dizem que há congelação, que as promoções estão congeladas, que a carreira está estagnada, que há um problema também, para além dessas questões que já falamos, que é preciso valorizar o professor. Porque valorizando o professor, valoriza-se a sociedade. Portanto, é essa questão que é preciso ter em devida conta. Eu penso que sim. Como os professores, há também outra classe que são os médicos e tal. São essas classes que precisam ser vistas porque são alavancas da nossa sociedade. Mas acha que os sindicatos que representam os trabalhadores têm algum nível de articulação ou neste momento nós estamos a assistir a uma situação em que cada sindicato tem a sua agenda, a sua gralha, digamos, de reivindicações e de lutas? Eu acho que esses sindicatos, tanto Ciprof como Sindoprof, há um problema aí da coordenação, da união, há essa questão do protagonismo e que acaba por impedir um pouco essa força que deveriam ter, não é? Embora falando com os professores individualmente, eles têm todos a mesma vontade, a mesma garra, a mesma disposição para esse combate. E os sindicatos também, mas o problema está aí. Como organizar para ter uma boa coordenação e estarem, portanto, em sintonia. Mas era expectável que os outros sindicatos se associassem também a essa luta, a essa manifestação do Sinprof? Eu acho que sim, porque, repare, os sindicatos para que é que servem? Servem para, como um espaço dos trabalhadores que lutam pelos seus direitos. Esses direitos não devem ser politizados. Portanto, os sindicatos estão lá para galvanizar tudo isso e ajudar também na articulação. Mas quando há outros interesses ao lado, então as coisas ficam mais complicadas. Por exemplo, vi que no SAL, por exemplo, nessa última manifestação, nova adesão, alguma coisa passou, não sei se é problema de comunicação, mas alguma coisa aconteceu, porque eu acredito que os problemas que os professores têm na Ilha do Sal são praticamente os mesmos em todo o país. Só pode ter havido algum problema de união e comunicação. Eu penso que é isso. Muito bem. Bom, seja como for, os sindicatos ameaçam com uma greve por tempo indeterminado, ou uma forma de greve, um modelo, digamos, um novo paradigma de greve que é diferente, uma espécie de greve intermitente. Falam também, ou ameaçam congelar as notas dos alunos. Isso pode naturalmente trazer aqui dificuldades acrescidas a esse setor. Muitas dificuldades. Eu acho que é preciso que também há um terceiro ator nessa matéria, que são as delegações, portanto, do Ministério da Educação. É preciso que não estejam, portanto, de costas viradas. É preciso também que o próprio Ministério não veja nessas posições dos sindicatos como, por exemplo, uma força a vencer. Não é? Uma força a vencer. É preciso que a gente trabalhe de uma forma nacional para resolver esses problemas, que são problemas cuja reivindicação é justa. Então,
Muito bem, ainda temos mais dois assuntos, dois temas para o nosso Fora da Caixa. Ainda queremos olhar para a situação no Senegal, mas antes a questão da reforma do Parlamento. Ainda há dias, nesta última sessão, o presidente da Comissão Eventual para a Reforma e Modernização do Parlamento, o deputado Paulo Veiga, apresentou o relatório. Enfim, a Comissão recebeu várias incumbências de rever ou de propor alterações ao regimento da Assembleia Nacional, da orgânica do Parlamento, a criação de uma comissão de ética que já foi criada, mas enfim não funciona. É uma agenda ambiciosa para a reforma do Parlamento. Acha que isso vai avançar? A reforma pode avançar agora. Não sei se em todos os pontos vão avançar neste período pré-eleitoral, porque há questões que podem ser resolvidas, do meu ponto de vista, facilmente no início da legislatura. Há outras... Mas achei interessante um aspecto que me parece que já não fazia parte das outras comissões, é que agora há a contratação de consultores, portanto, gente especializada, digamos, no direito e nas leis para fazer, digamos, preparar a legislação. Sim, há esse aspecto, mas o problema fundamental são as questões, as decisões políticas. Por exemplo... Acha que não há condições este ano para se avançar com a reforma do Parlamento? Não é que não há condições. Agora, há certas questões que, do meu ponto de vista, são mais complicadas. Por exemplo, essa questão da adequação do plano de cargos, carreiras e salários do pessoal nas vésperas das eleições. Nós sabemos o que é que aconteceu no passado, não é? Nós já estamos e sabemos como é que a opinião pública também pode ser, não digo manipulada, mas há situações que às vezes são complicadas. Na verdade, do meu ponto de vista, essa questão é uma questão fundamental, importante, que deve ser vista, mas que não é uma questão pacífica, tendo em conta a forma como a sociedade vê os nossos políticos, como a sociedade vê a Assembleia Nacional, de forma até injusta, né? Mas há essa questão. É preciso ver. Mas também eu acho que essa comissão da ética, o funcionamento da comissão de ética e transparência é uma questão que é importante porque assistimos às vezes no Parlamento situações complicadas, muito complicadas no relacionamento entre os deputados de uma bancada e de outra, mas também no tratamento político de certas situações, os atores políticos, não é? Eu mesmo já passei por isso e sei que essas situações é preciso que sejam regulamentadas, que é preciso que essa comissão de facto funcione. Os novos estatutos, portanto, o novo estatuto dos deputados e titulares de cargos políticos, a sua revisão vai permitir resolver alguns problemas. Do meu ponto de vista, deveria começar-se por essa questão. Essa questão do estatuto remuneratório dos titulares de cargos políticos. Mas isso parece-me que ficou de fora. Isto já ficou de fora aqui da reforma, pelo menos pelas declarações do deputado Paulo Veiga. Portanto, não é para já. Não se vai pegar nessa questão, até porque causou muita celeuma. Não sei se se lembra, em 2014, é isso que eu estava a referir. Com manifestações. Já estava a referir a isso, que era uma questão complicada, mas sobretudo a nível do estatuto é preciso cozinhar isso, mas certamente que neste momento tem que haver diálogo tem que haver diálogo, tem que ser trabalhado, tem que haver muita comunicação com a sociedade, muita comunicação. Pronto, porque a imagem que se tem não é assim muito boa, que é injusta, não é? Infelizmente, sim, é uma imagem que os cabo-verdianos têm do Parlamento. Bom, último ponto do nosso Fora da Caixa, a situação política no Senegal. Havia para hoje uma manifestação que, entretanto, já foi desconvocada, não se vai realizar. Bom, o Senegal, a gente olha para o Senegal como uma referência da democracia, uma democracia já praticamente consolidada, ou em vias de ser consolidada, e de repente a
esta decisão de se adiar as eleições e temos tido notícias também de alguns tumultos já com mortes. É uma situação também esta que vale a pena acompanhar de perto. Aliás, o próprio chefe de Estado cabo-verdiano já se pronunciou sobre isso e disse que gostaria que as eleições se realizassem. Bom, em fevereiro já não vai ser possível, mas o mais tardar em março também não sei se vai ser possível, se vai haver uma alteração a essa decisão. Olha, o Senegal foi sempre visto como um farol da democracia em África. Por isso que todo mundo está aí muito surpreso com essa situação. Não é? Já tomou a independência em 1960, portanto há 64 anos. Já tem 4 presidentes. O Senghor, ligado à negritude naquela altura, movimento da negritude, governou durante 20 anos. Depois o Abdou Diouf seguiu com 19 anos no poder. Depois veio o Abdoulaye Wade e atualmente, portanto, o Macky Sall. Há essa questão houve sempre no Senegal uma política assim muito dura no relacionamento entre esses políticos, mas os 2 presidentes que acabaram agora por assinar um comunicado conjunto dizem que eles 2, portanto, o Abdoulaye Wade mais o Abdou Diouf, que assinaram, portanto, o comunicado conjunto, dizem que eles, os 2, mais o Senghor, são considerados os pais da democracia no Senegal. Sem dúvida. No Senegal. Agora, o problema que se coloca é que o Macky Sall, há um problema do respeito pela Constituição. Quando se procura adiar as eleições, num período menos de 6 meses antes das eleições. Quando se quer ir para além dos 2 mandatos da Constituição, isso sempre trouxe problemas. O próprio Wade, na altura, quando fez 2 mandatos, queria fazer um terceiro mandato, teve problemas, não conseguiu. Então, o próprio Macky Sall, que foi um opositor forte a essa posição do Wade, acabou por ganhar as eleições e agora quer fazer a mesma coisa. Portanto, há aqui um problema extremamente complicado e que tira credibilidade desses políticos que estão à frente das instituições. Mas há também outros jogos de interesses. Há jogos de interesses. Nós sabemos que o Senegal é um país que tem cerca de 18 milhões de habitantes, com um PIB bastante alto, e que tem recursos minerais, petróleo, gás, e agora também descobriram mais recursos no norte, e tudo isso já vem dentro da gestão dos dirigentes. E há pessoas que dizem que tudo isso porque o Macky Sall não quer perder a chance de gerir esses contratos, e também dizem que, tendo em conta a situação que aconteceu no passado, sobretudo relativamente ao líder da oposição que foi para a prisão, o Sonko, que foi para a prisão, o próprio Karim Wade, que teve grandes problemas com o Macky Sall, chegando ao poder, poderiam ter alguma situação de vingança. Portanto, há todas essas situações complicadas. São muitas variáveis. José Maria, é uma questão que nós vamos retomar na próxima edição do Fora da Caixa, uma vez que já escutamos o nosso tempo. Um bom almoço de cinzas. A gente se encontra a semana para continuarmos a olhar para os temas e assuntos que marcam a atualidade no país e no mundo. Ok, obrigado. Obrigado nós.